comecei a trabalhar nessa área nova, que é um pasto degradado. É uma área que era um campo de futebol e é muito louco ver como a regeneração natural não acontece nessas áreas. A regeneração natural é o que a gente vê quando uma área fica parada e ela volta a ser floresta. Ela começa com um pasto e daí começa a chegar alguns arbustos, depois umas árvores. As sementes chegam pelo vento, os passarinhos começam a vir e depositar sementes, empoleirando nas pequenas árvores, e aí a gente chega na floresta. O louco é ver como uma área assim, que foi maltratada pelo uso, ela não consegue se recuperar sozinha. Tem um manual da Embrapa, inclusive, que mostra a dificuldade das áreas de agricultura em ter uma regeneração natural. Se não tiver intervenção, é muito difícil dessa área se recuperar. Essas áreas se degradam por muitos motivos, mas o principal é solo exposto e água. A erosão é um dos principais fatores que faz o solo se degradar. A desertificação é um processo muitas vezes causado pelo homem. A gente tem a salinização das terras pelo erro na agricultura, pelo excesso de irrigação. Temos várias ações antrópicas que acabam degradando totalmente o solo. É uma bola de neve, o solo exposto pega sol, acidifica, lixivia, erode e aí já era. Aí já era esses 10 centímetros de solo. A gente tem que lembrar que a gente depende totalmente desses 10 centímetros de solo, que é o humus da humanidade. Todos os nossos alimentos são plantados e colhidos e eles conseguem prosperar por causa desses 10 centímetros férteis de solo. Um experimento legal é esse com as bandejinhas. Na primeira bandejinha a gente tem o solo exposto, na segunda coberto com matéria orgânica e na terceira com matéria orgânica e uma cultura. A gente consegue ver como o solo vai embora. Toda a parte superior do solo exposto da primeira bandeja, ele se perde, ele vai embora com a água, perdendo assim toda a fertilidade do solo. A gente tem um dado alarmante no Brasil, 140 milhões de hectares são terra degradada. São 2 Franças dentro do Brasil de terra que não está boa para agricultura. Mas não está boa para agricultura e também não vai se recuperar sozinha, é aquilo lá do começo, são terras que foram judiadas e a regeneração natural não vai acontecer. Normalmente são terras que acidificaram, lixiviaram e aí foram ocupadas por alguma planta exótica, como a braquiária. A braquiária é muito comum nesses pastos degradados. Você vê aqueles pastões enormes, cheios de braquiária e alguns cupinzeiros. É um típico pasto degradado do Brasil. Eu achei um dado de 2012 que aponta que a média de produção animal no Brasil era de meia unidade animal por hectare. Isso quer dizer que um boi ocupava, na média, 2 hectares, ou seja, 20 mil metros quadrados. Só para ter um dado comparativo, na agrofloresta no ano passado, eu fiz um levantamento meio básico de quanto eu produzi. Eu produzi por volta de 1 tonelada em 1.000 metros quadrados. Numa área de agrofloresta não tão intensa como a minha, é possível produzir 10 toneladas por hectare por ano. Seriam 20 toneladas em 2 hectares e o boi, nessa mesma área, está produzindo por volta de 100 quilos de alimento. A diferença é gritante, não dá para comparar. O problema não é em si a pecuária, é o manejo do solo. Existem alternativas como pastejo rotativo, que são alternativas sim para produzir carne com uma ocupação muito mais eficiente. A gente tem trabalho como o do Alan Savory e do Joey Salatin fora do Brasil que mostram um manejo holístico da pastagem, como é possível fazer o herbívoro cumprir o papel dele, sendo uma manada migratória que sempre otimiza as graminhas, um sistema que o herbívoro ajuda o desenvolvimento de todas as plantas e não degrada o pasto. E aí a gente vê aquela coisa, expansão de fronteira agrícola, a gente precisa de mais área para produzir, derrubada da Amazônia para a expansão da pecuária, e aí a gente vê que o problema não está na falta de terra, o problema está em como essa terra tem sido usada. A terra tem sido usada do mesmo jeito que uma mina. A gente vai lá, explora, e daí depois a gente avança para uma próxima área, deixando aquela que ficou para trás completamente deteriorada. Mas nem tudo está perdido, existem diversas técnicas de regeneração de solo, a agricultura regenerativa está aí mostrando que existem vários caminhos que a gente pode seguir, deixando o solo sempre mais fértil e produzindo de maneira sustentável na área. Aqui no canal a gente explora diversas dessas técnicas na prática, então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, se gostou do vídeo deixe seu like e acompanhe que nesses próximos vídeos eu vou fazer o desenvolvimento dessa área, da recuperação de um pasto totalmente degradado a um pasto produtivo com linhas de agrofloresta. Hoje a gente tem exemplos de agricultura sintrópica, agroecologia,
que mostram que a intervenção do homem pode ser positiva na área. A gente pode trabalhar junto com a natureza, equilibrando o ecossistema e aumentando a vida no solo, trazendo mais fertilidade e produzindo de maneira sustentável. A agricultura pode ser sim parte da solução do problema das mudanças climáticas. Uma agricultura que olha para o solo como um organismo vivo, não só um suporte para uma planta que a gente vai injetar um monte de química, vai usar o quanto tiver ali e abandonar e deixar para trás.